Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. A gente vai falar aqui sobre como dominar o ego que sofre, tá? Automaticamente só sofre porque está identificado com a matéria, com uma consciência limitada de uma certa forma aqui no presente. Quando a pessoa se relembra que ela é a consciência, que é tudo e pode tudo, ela automaticamente sai do próprio sofrimento, tá? Então a gente vai ancorar aqui a ideia e a consciência de que tudo é a consciência. A consciência, ela pode tudo, ela já é tudo. Então, automaticamente, quando você entende que quando você está em sofrimento, automaticamente é porque você está se identificando com algo limitado, então, automaticamente, você está observando com os olhos do ego. Toda vez que você está sofrendo e reagindo com o que você está vendo, você ainda está olhando com seus olhos do ego. Oi, Dani, boa noite, seja bem-vinda. Então, automaticamente, toda vez que você tá sofrendo, tá observando, tá querendo reagir, tá querendo ter controle, tá ansioso, tá com problemas, automaticamente você tá aí se identificando nesse momento com o seu racional, com a sua mente limitada, com o seu eu inferior. Quando você volta para você, volta para o seu centro, entendendo quem você é na essência, que não existem problemas para você, você só vai ancorar a ideia. Não, para mim não existe problemas, tudo já está resolvido. Não, eu escolho não me identificar com a tristeza porque para mim ainda só existe felicidade. Então é uma escolha consciente. Então, para você automaticamente lidar com o seu ego que sofre, é você escolher conscientemente não observar ele, escolher não se identificar com a limitação. É uma decisão clara e objetiva que você tem que sustentar. Por mais que esteja o caos na sua realidade agora, você escolhe não se identificar com ele. É uma escolha sua. Então não se identifique com o ego que sofre, porque senão você entra na antiga identidade e volta a manifestar tudo de novo. Então, oi Ellen, boa noite, seja bem-vinda. Então, automaticamente, escolha com consciência não se identificar, senão você já está voltando. Lembra daquela passagem da mulher de Ló? Vai, não olhe para trás. Então, automaticamente, decida viver diferente e não olhe para trás. Ai, tá um dia difícil, tá insuportável, eu não tô conseguindo. O racional tá te dominando. Você tá no jogo para ter o controle. Quando você entrega esse poder para sua mente racional, então já era, vai ser ladeira abaixo. Então, você tem que continuar indo em frente sem olhar para trás. Percebeu a limitação, o sofrimento agora? Automaticamente escolha não se identificar com ele e escolha seguir em frente. Opa, para aquele lugar eu não volto. Eu sei quem eu sou, eu sei que eu posso me tirar desse lugar, porque esse lugar quem tira é a gente mesmo, por decisão, por clareza, por escolha. Mas se você escolher também continuar sofrendo e sentindo, tá tudo bem. O livre-arbítrio é para isso, para você observar se você quer continuar tendo o mesmo padrão ou se você mesmo quer mudar de momento agora. É uma escolha individual de cada um. Só que quando você já tem um entendimento, você tá ancorando nessa ideia, você já percebe, opa, eu sei que tá difícil, mas se eu escolher passar meu tempo ocupando a minha mente com outra coisa, aí eu já não tô mais focando no meu problema. Ah, eu vou ler um livro, eu vou assistir um filme, eu vou conversar com uma amiga, eu vou ocupar a minha mente agora com outra coisa. Então, automaticamente, eu saio dessa identidade racional que tá vivendo um problema aqui na mente, no agora, ela tá observando algo que ela não quer. Então, ela tira o foco. Por que as técnicas funcionam para quem está no começo de uma mudança de realidade? Porque ela só ancora o presente dela, fazendo algo que mantém ela presente naquilo e não permite ela ficar criando mais problemas. Porque vem um pensamento limitante, ela começa a sofrer, ela começa a ficar angustiada, daí já começa a sentir aqui dentro, e já dá palpitação, daí já dá falta de ar, e já dá vontade de chorar. A pessoa entra em desespero, porque ela foi alimentando aquela ideinha. Então, o ego dela tá se alimentando daquele sentimento, daquele momento. Então, para o ego sair disso, ele tem que observar e entender que aquilo não faz parte da realidade dele. É uma decisão da consciência. É a consciência que vai dominar nesse momento aqui agora e direcionar ela. Porque enquanto ela escolher se identificar com o problema, só vem mais problemas, porque vai vindo mais e mais e a pessoa vai sentindo até o ponto dela querer sair chorando, quebrando as coisas. Então, é uma escolha consciente sempre. Então, tem que observar o momento do sofrimento até nisso. O seu racional está se identificando com o sofrimento, mas ele não é real. É uma coisa momentânea e passageira que você escolheu alimentar e observar como problema e está achando que isso não tem solução. Mas o natural é ter solução para tudo. A solução só não está aqui aparente para você agora, porque automaticamente
você não dá espaço para o seu fluxo trabalhar. Quando você observar que você soltou tudo, parou de reagir, o natural é o fluxo já resolver o seu problema. Lembra que o ritmo vem só para fazer a gente observar o nosso crescimento e expansão e ter a opção de escolher o que a gente gosta e não gosta? Então, automaticamente veio o ritmo, você está passando por isso, você deixa passar e não reage. É igual o exemplo da criança birrenta. Enquanto você olhar para aquilo e sofrer com aquilo, ele vai persistir na sua realidade. Mas enquanto você olha, tá tudo bem, deixa pra lá, vai passar, você não se importa e segue sua vida, vai fazer qualquer outra coisa, ele passa sozinho. Tem problemas que vêm na realidade que você vai ter que aprender só a soltar, que não tá na sua mão resolver agora. O que você faz? Opa, não tá na minha mão, não consigo fazer nada agora, então deixo pra vida resolver. E quando você literalmente solta e vai fazer qualquer outra coisa, quando você percebe, a facilidade vem pra resolver aquilo. Surge a solução, surge pessoas pra ajudar, surge o dinheiro inesperado, tudo vai surgindo, porque você parou de barrar o próprio fluxo. Então vocês entendem que é muito importante só não ir contra a sua manifestação? A manifestação, ela tá aqui para todo mundo a todo momento. Só que a gente, com os nossos padrões de pensamento, com a limitação e com o ego que quer controlar o como, quando e onde, só ele que barra todo o processo. Não sei o que fazer, não tá nas minhas mãos, não sei o que mais eu posso dar minha contribuição. Ok, agora tá com Deus. A vida me mostra o que eu tenho que fazer. É só isso que tem que aprender a fazer nessa realidade. Observar. Tá no meu controle? Eu sei o que fazer? Ok. Não tá no meu controle, não sei o que fazer, ok também, agora eu deixo que a vida se resolve sozinha. Então não é difícil, é uma escolha consciente sempre. É você que tá escolhendo a todo momento. Então escolha sempre pelo lado mais fácil, aquilo que é mais tranquilo para vocês fazerem. É sempre assim, siga a empolgação. Tá difícil, tá? Tô reagindo, não sei mais o que fazer, vou dormir. Vou fazer uma caminhada, vou fazer alguma coisa na cozinha, vou fazer qualquer coisa. Menos continuar observando o que você não gosta. É simples assim. Eu falo pra vocês, a realidade é muito simples quando você entende. Mas enquanto você estiver forçando, quiser fazer com a força do seu braço, quiser descabelar aqui achando que vai resolver alguma coisa, simplesmente você só fica mais tempo nesse momento que você não gosta. Então use esse seu tempo para isso. Observou a limitação e o problema, escolha ignorar, não ir com esse momento, escolha só fazer diferente. Sempre vai voltar para o padrão de pensamento, né? A primeira lei é que tudo é mental, é o mentalismo. Então, você percebe que todo problema vem com pensamento e a solução do problema também sempre vai vir com pensamento. Então, é só observar que lado do pensamento você vai observar, que vai ancorar. Opa, tô sofrendo? O que eu tô acreditando agora que eu tô achando que eu tenho um problema? Então, não se sinta tão importante ao ponto de achar que você tem um problema. Porque os problemas não são nossos, da consciência. É só dessa identidade avatar que se identifica com aquele problema. A partir do momento que você ignora o problema, ele deixa de existir, porque você não está observando ele. Eu tenho contas para pagar. Tenho dinheiro para pagar? Ok, se eu não tenho, eu vou ficar chorando porque eu não tenho dinheiro para pagar? Não. Eu só escolho aceitar que vai estar pago. Até tal dia vai estar pago. Sigo minha vida, eu esqueço disso. Quando você se percebe, o dinheiro tá lá e você paga. Você só não vai pagar as contas que você precisa pagar se ficar toda hora contando. Mas o dinheiro não vai dar. Aí fiz as contas mês que vem, nossa, vai faltar dinheiro. Você já criou e tem a certeza que mês que vem você não vai ter o dinheiro para pagar, entende? É uma certeza do que você tá alimentando. Eu só tenho certeza que mês que vem o dinheiro não vai dar. Então você já criou. Então, vocês entendem que tudo é a certeza que vocês estão alimentados a todo momento? Eu tenho certeza que mês que vem minhas contas vão estar todas pagas. Você intencionou, você criou e você aceitou o resultado final. Meu marido é assim todo mês. Ele tem certeza de que não vai pagar as contas, ô Fabiano, ou que ele vai pagar? Porque você escolhendo se vai ou se não vai, todo mundo tá certo da mesma maneira. Porque só vai se confirmar aquilo que cada um tem certeza. Porque quando eu era cheia de dívida, meu dinheiro não dava para pagar as contas. Quando eu parei de controlar se o mês que vem eu ficava determinando que eu não ia ter dinheiro, eu só falei assim, automaticamente vai estar pago. Aí eu comecei a sair de um monte de dívida, o dinheiro começou a render e o negócio nem sei como foi acontecendo, mas foi. Que ele não vai pagar, não é? E todo mês vai se confirmar isso, porque eu também vivi anos desse jeito e não dava. Automaticamente, quando eu entendi isso, eu só aceitei.
Não, agora eu só vou olhar na semana de pagar e eu vou conseguir pagar. Aí eu fui saindo de dívida, fui pagando as contas, a consciência foi mudando, porque eu decidi que eu ia ter o dinheiro de pagar. Aí volta tudo aquela coisa pro poder da intenção. Quando eu tenho certeza que algo vai acontecer, ele acontece. Do mesmo jeito, se automaticamente não vou conseguir, você também não vai conseguir. Oi, Lu, boa noite, seja bem-vinda. Então, vocês entendem que é uma decisão? Automaticamente você tem que ter certeza do que você quer. Você tem que decidir. Eu tenho certeza que eu vou fazer tal coisa. Mas eu não tenho dinheiro, eu não consigo. Não importa, só sei que eu vou conseguir e vai dar certo. Você tem que ter certeza do que vocês querem. Ancorou a certeza, não tem nada que não permita você manifestar aquilo que você tem certeza. É a mesma coisa quando a gente tem certeza que não vai dar certo. Quando eu tenho certeza que eu vou ser mandada embora. Eu tenho certeza que tal coisa ruim vai acontecer. É a mesma coisa. Vocês entendem que aqui só muda a polaridade? A polaridade só vem para mostrar pra gente que tem um extremo de tudo. O positivo e o negativo, o alto, o baixo, o cheio, o vazio. Então, o princípio das leis herméticas na nossa realidade é para isso. Para a gente identificar tudo na nossa realidade. Tô me sentindo limitada? Opa, mas tem a versão minha que também pode. Tô sentindo baixa autoestima? Tô me sentindo para baixo? Mas tem a versão minha que é alta astral, que é positiva e empoderada. É você que vai escolher qual que você vai vivenciar agora. É como vestir uma roupa. Automaticamente hoje eu tô naquela energia, vamos supor, eu tô aqui meio sentindo pra baixo hoje, mas se eu decidir agora que eu vou colocar uma roupa da pessoa que sabe o que quer, sabe o que pode manifestar e tem certeza do que é, eu vou alimentar essa nova personagem agora. Se eu decidir que agora eu vou alimentar uma personagem que é triste, que tudo pode me abalar, que eu não tenho amor próprio, eu também tô me identificando com essa personagem, é essa historinha que eu vou viver agora. Então, vocês entendem que a gente escolhe a nossa roupagem conforme a nossa percepção? Se eu decido que agora, quando lá atrás minha conta zerou, eu decidi que nunca mais eu me permitiria passar por aquilo. E depois que eu decretei isso, eu escolhi essa versão, nunca mais eu passei por isso. Porque bastou eu ter certeza do que eu não permitia mais na minha realidade. E essa foi uma das coisas. Eu intencionei que nunca mais eu ia ficar sem dinheiro. Então, não importa o que você tá vendo aqui na realidade, você não vai reagir. O que importa é a sua certeza, entende? Você tem certeza que vai dar certo? Vai dar. Você tem certeza que não vai dar certo? Você está certo também, porque é a sua certeza que tá manifestando a sua realidade. Fabiana, o que importa é a decisão sempre. Não você tem que decidir, mas não importa o que você vai decidir. Você só tem que ter certeza de que aquilo é possível. Eu decidi que eu quero tal coisa. Você decidiu, fez sua escolha. Só que você tem certeza que aquilo é possível para você? Então vocês entendem que não é vocês falar só vagamente, mas é a certeza que vai manifestar na sua realidade? Porque muita gente fala, eu aceitei, eu sei que posso. Mas lá no fundinho tem uma vozinha do ego que fica, mas você sabe que não dá, né? Você sabe que a gente não tem dinheiro. Você sabe que é muito difícil. Será que vai dar certo? Começou essas vozinhas, você já não tem certeza, porque você mesmo tá alimentando uma dúvida. Aquilo que você tem certeza, que você mantém a certeza, você vai falar assim, mas não importa, eu sei que vai dar certo e pronto, porque eu quero que dê certo. Obrigada, Lailton, obrigada pessoal que tá curtindo. Então, vocês entendem que a certeza, tudo aquilo que você não projeta dúvida já está feito. Quando vem a dúvida, é só para mostrar que você está oscilando de realidade em realidade, é a sua dúvida. Quando você tem dúvida, é aquela frase de você estar servindo a dois senhores. Então, automaticamente, se eu estou na realidade que eu duvido, eu não posso estar na realidade da manifestação. Porque a dúvida também é uma outra realidade. Então, você está focada nela. E para vocês manifestarem, vocês têm que estar na realidade da certeza, onde aquilo já está feito. Então, vocês entendem que toda vez que vocês se perceberem duvidando, vocês não estão na realidade que vocês têm a manifestação, porque tem a dúvida. Você não fica nos dois lugares ao mesmo tempo. Então a certeza é pra isso. Não importa. Eu sei que já está feito. Mas eu não tô vendo. Mas tá difícil. Eu não tô... O que eu preciso fazer mais? Nada. Só aceitar que já está feito, porque tudo já está feito. Só que a sua observação, a sua dúvida, o seu medo te mantém na realidade que você está observando. Toda vez que eu olho para a realidade, eu lembro ou eu oscilo, eu falo, não, a minha manifestação já plantei, eu não vou cavar de novo para ver se tá lá ou não. Eu só sei que já está lá e eu só vou acessar. Só que tem um tempo disso, porque tá tudo aqui, no campo vibracional, aqui no campo etéreo. Se eu duvido, eu não permito cristalizar aqui para me enxergar com os meus olhos.
Então vocês entendem que a planta, quando a gente tem uma flor, a gente faz a mesma coisa? Tá aqui no plano aqui que a gente não tá enxergando a todo momento. Mas se eu for lá e cavar, eu vou atrapalhar todo o processo de novo, porque vai demorar mais. Eu vou ter que bater de novo, plantar de novo, cuidar de novo, para ter o tempo de materialização. Por isso que você aceitou, está aceito. Não duvida. Segue o fluxo, vai viver a vida, vai ocupar a mente com outra coisa. Não, é do jeito que eu quero e pronto. Porque eu crio minha realidade. Eu já entendo as leis. Eu sei que tem 7 leis principais que regem esse universo. Eu já sei como que funciona. Tô duvidando, tô me sentindo tristinha. Opa, eu tô na polaridade oposta. Vamos para a polaridade que eu quero me identificar? Ah, eu tô passando por isso? Opa, eu vou escolher observar que aqui tem algo positivo para me aprender. Então, vamos aprender e deixar passar. Então, é sempre isso, entender como a realidade funciona e não reagir a ela. Fazer as suas próprias escolhas com intenção, com clareza, sabendo quem vocês são, não duvidando, não se identificando com o ego que tá sofrendo, porque ele tá aqui acostumado só com o que ele conhece. Automaticamente, quando ele começa a sofrer, a gente já tá no ponto do desconhecido. Então, ele quer conhecer o que ele tem que fazer, como que ele tem que trabalhar duro, que técnica ele vai ancorar. Então ele quer estar ali no controle. E todo controle é o medo disfarçado. É o medo de não ter, é o medo da falta, é o medo de não chegar, é a carência, é a limitação. Então todo sofrimento vem do ego que sofre de medo. É só um medo enraizado. Ele é como uma criança que não sabe o que vem depois, quem vai proteger, quem vai trazer. Ele não tem esse entendimento. Então a gente, com todo amor e carinho, vai mostrar para ele que tudo é possível, a gente vai aprender as leis universais, a gente vai aplicar, a gente vai cuidar dos pensamentos, vai projetar pensamentos positivos, pensamentos de certeza do que eu quero, que tudo já está feito. Então vocês entendem que é só um direcionamento consciente sempre? Por isso que é muito importante. Aprenda o mínimo da realidade que devia ser ensinado pra gente de berço. É um trabalho de todos nós que vai aprendendo, passar para a próxima geração. Eu aprendi, eu passo para os meus filhos. Meus filhos estão aprendendo, vão ensinar para os filhos dele. Daqui a pouco a gente vai estar vivendo num planeta totalmente diferente. Porque a informação lá está sendo passada. E quanto mais isso expande, mais fácil se torna a nossa realidade, né? É uma obrigação com a gente mesmo e com os próximos, né? Com as próximas gerações. Cada um fazendo sua parte. Só do fato da gente cuidar da gente mesmo, dos nossos pensamentos, não projetar ideias negativas para nós e nem para a realidade, a gente já está fazendo nossa parte. Quanto mais eu invisto em mim, eu aprendo e entendo como funciona a realidade, eu já estou fazendo a minha parte. Então, automaticamente, você faz a sua parte com você mesmo e todo o resto vai acontecendo por si próprio, por si só também, né? É necessário ressignificar as paixões? Como assim, Marco? Ressignificar as paixões? Que tipos de paixões? Me dê exemplos aqui. Por isso, pessoal, tem um link na minha bio. Meu e-book está lá, meu atendimento de consultoria também está. Quem quiser ativar essa nova frequência, chama no WhatsApp e agenda. Quem quiser ancorar essa liberação de códigos vibracionais, tá também ativo no meu e-book, tá? Fiquem à vontade. Boa noite, Valéria. Seja bem-vinda. Inveja, ciúme, arrogância, julgamento, sim. Isso daí parte do autoconhecimento. Quando você expande, quando você trabalha em você tudo isso, automaticamente a sua nova versão não vai alimentar esse tipo de sentimento. Até porque aquilo que você projeta inveja no outro, o que falta nela, o que você precisa preencher? Quando você entende quem você é, o valor que você tem e entende que o outro é só um espelho seu, que entra a segunda lei, que é a correspondência, que tudo do jeito que é aqui dentro é fora, automaticamente você não vai nunca mais alimentar um sentimento de inveja. Porque você vai ter inveja de você mesmo. Até como o outro se comporta é uma reação, um reflexo da sua criação. Então eu organizo aqui no segundo princípio, que é o princípio da correspondência. Tudo que eu preciso organizar aqui vai ser refletido na matéria. Estou em sofrimento, estou em inveja, estou com ciúme. O que eu estou alimentando aqui para achar que isso é real, que vai se comprovar na minha realidade? Então, automaticamente, você vai organizar tudo aqui dentro e ver essa organização do lado de fora. Então, não existe esses sentimentos para você alimentar. Quando você tem o julgamento de outra pessoa, o que você se julga que você está alimentando isso e está se comprovando na sua realidade?
Porque até pra pessoa ter um julgamento no externo, ela tem um julgamento com ela mesma. Dela ser incapaz, dela não ser boa o suficiente, dela achar que alguma coisa ela alimenta nela mesma para o externo só refletir isso para ela. Porque toda a realidade ela é um espelho nosso. Entende? Então, até tudo que você quer mudar na sua realidade, você muda aqui no seu padrão mental, organiza os seus pensamentos, organiza os seus sentimentos e toda a matéria ela vai se moldar conforme a sua nova identidade, conforme você está projetando tudo dentro. Aí entra o ponto de renascer em vida. A pessoa muda o padrão vibracional dela, ela muda o padrão de pensamento e automaticamente toda a realidade vai comprovar isso, porque ela já está numa nova frequência, ela já é uma nova pessoa. A Esther, se as pessoas usarem isso para o mal, não tem como usar para o mal, Esther. Automaticamente, quando a pessoa transborda o conhecimento, ela já é uma nova versão dela, não tem como voltar para trás. Então, não tem como a pessoa usar isso para o mal, porque quando ela transcende, ela vibra mais alto, o natural dela é voltar para dentro sempre. E para dentro é sempre a consciência que está aqui mais elevada. Tem as pessoas que projetam o entendimento de algumas coisas, mas ela não está alinhada com esse campo energético. Então, aí é outras versões de identidade. Sim, você tem uma fala bem interessante que é: a minha energia é o meu maior patrimônio. Sempre, quando a pessoa ela trabalha dentro dela, o campo dela, vibracional dela, do entendimento, ela busca a verdade, ela entende que ela vai trabalhar tudo dentro dela e o resto vai corresponder, ela está trabalhando o princípio da vibração. Ela entende que a energia dela é o maior patrimônio dela, que observando pela energia dela, automaticamente toda a realidade, toda a matéria e toda a experiência dela vai ser compatível com a vibração dela, porque ela está ancorando níveis mais elevados, ela está buscando conhecimento, ela tá aplicando na realidade dela. Ela tá entendendo que não existe o outro, mas só ela mesma, porque o resto é só reflexo dela mesma. Então você entende que todo o patrimônio mais importante dela, dessa realidade, é a energia dela. Por isso que a pessoa esquece todo o resto, esquece as pessoas, esquece o julgamento, esquece família, esquece tudo. Ela foca 100% nela, porque é dela de dentro para fora. O resto é só consequência. Todo o resto, as demais coisas serão acrescentadas. Por quê? Porque ela tá voltando para dentro, ela tá mudando as crenças, ela tá mudando os padrões, ela tá mudando a sua versão como pessoa, como ser, como consciência aqui, e todo o resto é só consequência. Correspondeu dentro, pro lado de fora melhora tudo, melhora relacionamento, melhora a prosperidade, melhora porque ela tem equilíbrio emocional, então ela não permite que nada vai estragar a energia dela, porque é bem isso que a gente ancora depois. Eu hoje, com a consciência que eu tenho, eu não permito que nada estrague o meu dia, porque eu sei que se eu me permitir cair, eu vou atrair situações compatíveis. Então vocês entendem o porquê de cuidar dos pensamentos, de corresponder, de buscar o entendimento, de buscar o estudo, de estar sempre trabalhando na gente como energia, porque todo o resto é só consequência. Boa noite, Ângela, seja bem-vinda. Isso leva um tempo para retirar a casca que foi criada de várias gerações no subconsciente. Depende, Marcos, depende muito, tá? Cada um tem um padrão de consciência, cada um tem uma história que está enraizada. Eu acredito que cada um tem o seu processo. Uns é mais rápido, outros é mais demorado, então não tem um tempo exato. Eu tô nesse processo fazem 5 anos. Eu brinco que eu já estou formada, já estou graduada e hoje eu estou no meu tempo de transbordo. Eu já estudei o suficiente, eu já ancorei o entendimento e agora eu consigo transbordar nesse entendimento, entende? Mas é muito individual, tá? Traumas, bloqueios, crenças, paradigmas, aí depende do que você alimenta também, tá? É uma decisão consciente ser diferente a partir de agora. Por isso que quando a pessoa tem traumas que ela não consegue lidar sozinha, ela vem e faz a consultoria, a gente trabalha direto na raiz do problema dela, porque não é só sobre o atendimento, mas códigos de vibração que a pessoa ancora da minha energia, tá? Boa noite, Raquel, seja bem-vinda. Várias e várias gerações. Sim, mas até isso tem crença, tá? Você decide mudar agora, você já está mudando, tá? Você aceitou que a partir de agora você é uma nova versão sua, você já está colapsando ela. Agora você só vai manter e sustentar essa sua própria identidade, entende?
Sim, a lealdade ela vem de padrões de crença, tá? Aí você tem que entender a quem você está sendo leal. Você tem que escolher deixar isso lá e trabalhar totalmente diferente isso a partir de agora. Porque lembra que a gente cria a realidade da gente agora, no agora? Tudo que a gente alimenta de trauma e drama do passado é só um estado de percepção da realidade. Então, automaticamente, você está alimentando uma história que não está acontecendo agora. Ela acontece numa linha do tempo que aconteceu lá naquela versão sua que está lá. E você, a consciência, está no agora com uma outra percepção de realidade. Então, automaticamente, a partir de agora, você vai cuidar dos pensamentos, entendendo que você escolhe agora o que você vai viver depois. Tudo que você está criando agora, você vai viver e vai se comprovar na matéria daqui para frente. Tudo que você está observando agora no seu campo aqui foi criação sua, de uma versão sua lá de trás que não tinha consciência do que estava criando. Então, tudo que você vê aqui é passado. Então, tudo que você quer ver daqui pra frente, você escolhe observar agora e o resto vai ser só consequência dessa escolha sua do agora, entende? Só não é imediato, 80% está no inconsciente, a maioria nem sabe. Tudo está no inconsciente, porque ele alimenta, a mente racional está alimentando essas crenças. Quando ela escolhe colocar uma outra crença no lugar, ela vai trabalhando isso diariamente para entender isso diferente e aceitar que a partir de agora é diferente. Porque como eu mudo uma crença, aceitando que ela não é mais válida para mim, que eu não quero alimentar mais ela e colocando outra no lugar. A mente, a crença vem e fala, não, você não pode, você não tem poder para isso. E eu venho e falo em cima, eu posso sim. Eu posso tudo porque eu sei quem eu sou. Eu sou a consciência que pode tudo. Eu já não me identifico como ser limitado, entende? Estudo, entendimento, intenção. Então, ancoragem de uma nova identidade. Entendendo as leis universais. Buscando um entendimento. Ancorando literalmente uma nova energia. Até a ideia de estar bloqueado é uma crença que você está se identificando com uma versão que está bloqueada, tá? A partir do momento que você aceita que está desbloqueado, que não tem nada te bloqueando, você já está vivendo uma nova versão, tá? Até isso é uma crença. Boa noite, Giovânia. Seja bem-vinda. Às vezes eu me pego assim. Assim como, Raquel? Marco várias e várias gerações. Pensando negativa, eu vou e digo não. Sim, você tá tão consciente que você não se permite observar e nem ancorar essa identidade negativa, né? É uma decisão consciente. Não tem milagre nessa realidade, mas aquilo que você escolhe observar agora e decidir que ela faz ou não parte da sua história. É você que escolhe automaticamente a todo momento. Até isso, pra mim, no meu ponto de entendimento hoje, Marco, é uma crença, tá? Porque é uma realidade que tá acontecendo lá e todo trauma e drama que a gente escolhe alimentar não tá acontecendo agora. Ele aconteceu num ponto da sua história, mas não tá acontecendo agora na sua versão presente. Então, isso também é uma crença, tá? Você pode escolher agora não se identificar com isso. Os pensamentos negativos, o Raquel, são... Entende que a gente é frequência, que a gente capta a todo momento e a gente passa de realidade em realidade a todo momento? E conforme o nosso padrão vibracional vai oscilando, a gente vai experimentando momentos e lapsos de outras realidades. Então, automaticamente, quando você se percebe, você está tudo bem. Você observou um pensamento limitante, um pensamento negativo, um pensamento triste. É naquele ponto que a sua vibração baixou de uma certa forma e você observou uma realidade que está acontecendo aquilo. E você captou uma informação nova. Então, automaticamente, você percebeu que você está oscilando naquela realidade, você vai ancorar, que é a decisão de observar, não, eu não me identifico com essa realidade, porque ela não é a minha realidade, e você foca com a sua decisão aqui, sua observação, na realidade que você escolhe observar. Opa, eu não sou triste, na minha realidade eu sou sempre feliz. Então você mantém a decisão nessa realidade que você é sempre feliz. Opa, eu tô me observando que eu tô na realidade que eu tô observando que eu sou pobre? Não,
Na minha realidade, eu sou sempre rica, eu sempre tenho dinheiro. Então, é essa informação que você vai sustentar. Para daí a sua consciência captar essa realidade e se manter nela, entende? Oi, Andressa. Você tem que aceitar que todos os homens prestam. Porque se você aceita essa ideia e alimenta essa crença, é só ela que você vai observar de fato na sua realidade. Só para comprovar aquilo que você tem certeza. Você tem que mudar a sua opinião quanto a isso, tá? Tem que entender o que você alimenta de trauma e drama, o que você tem de lealdade com alguém que talvez não possa ser feliz em relacionamento. Aí é só na consultoria, tá? Pra saber o que sai da sua boca. Quando eu saio do foco, eu fico assim, eu tenho que estar sempre consciente, sempre. Seu estado aqui é sempre estar consciente. Se você não está consciente, você não vive o agora. Se você não tá no agora, aí é o racional que comanda, né? Porque ele vai trabalhando tudo no piloto automático. Então, ele vai trazer todas as suas crenças e limitações, porque é ele que tá no comando. Então, ele direciona do jeito que ele quer. O cabelo hoje tá tão estranho. Isso ajuda muito, mas tem muito mais além. Exemplo, tratamento com arcturiano. Sim, tem tudo... N infinitas possibilidades, porque tudo que se comprova na realidade de cada um é conforme o entendimento, a aceitação e crença de cada um. Tem gente que acredita nos seres arcturianos, os lemurianos e outras infinitas raças. Tem gente que não acredita, então só vai se comprovar cada um conforme a sua percepção e aquilo que ela acredita ser possível. Tem gente que acredita que vive doente, que não pode passar um espirro que ela pega uma gripe. Tem gente que tem a crença de que não pega nada e nunca pega nenhuma gripe. Eu nunca peguei uma dengue, eu nunca peguei covid, eu nunca fico doente, então eu tenho essa crença. Então, eu não presencio nada dessas coisas. Vem alguém falar, ai, tá tendo surto de não sei o quê. Falei assim, na minha realidade não tem nada, porque não existe na minha vida. Então, eu cancelo e escolho não me identificar com isso. Então, não vai se comprovar na minha realidade. Mas para aquela pessoa que ela acredita que ela pegar um resfriadinho, um ventinho na cara, vai ficar gripada, ela fica. Então, automaticamente, é o ponto de referência de cada um. Eu nunca fui de andar com guarda-chuva. Eu nunca fui de ficar gripada. Minha madrasta sempre falava assim, ai, você tá andando com as crianças, mas eu sempre andei de carro também. Você não anda com guarda-chuva? Eu falei, não. Tem que tomar os pinguinhos de chuva para criar imunidade, né? Então, automaticamente, é da crença de cada um. Ontem eu ouvi a frequência arcturiana e gostei muito. Tem de tudo, né? Frequências, bioquineses, não sei o que, bineurais. Eu também gosto. Eu gosto de ouvir reprogramação mental. Gosto de dormir ouvindo. Tudo, até os vírus, até doença, tudo é frequência. Então, você só vai acessar ela se você estiver compatível para receber também essa frequência, né? Por isso que quem vibra alto não passa por experiências de quem vibra baixo, né? Porque não é compatível vibracionalmente. Por isso que volta aquela coisa, né? O nosso maior patrimônio na realidade é a nossa vibração, é a nossa energia. Minha sogra briga porque eu deixo minha filha tomar banho de chuva. E não é? E qual o problema? Eu nunca nem fui de andar com guarda-chuva, desde recém-nascido. Pra quê? Se a chuva é a coisa mais valiosa que a gente tem, que alimenta a terra, floresce o alimento, as flores, tudo, a gente não vai tomar um pingo de chuva? É crença, né? Faz mal. Faz nada. Tem criança que não pode brincar na terra, tem criança que não pode pisar no chão. É N fatores infinitas, crenças de tudo, né? A maioria do planeta não vive em alta frequência, né? Estamos num processo, né? Você vê que tá bastante gente aqui já despertando, elevando a consciência, buscando entendimento. Então, automaticamente, isso tá melhorando, né? Mas ainda tem bastante trabalho a ser feito, né? Não é por isso que tá se levantando muita gente, até aqui na internet, para fazer esse trabalho, né? Para dispersar esse campo vibracional, para expandir a energia, né? E não é, Raquel, meus filhos também nunca foram de ficar doente. Cada um vibra conforme o seu entendimento, né? Por isso que automaticamente o conhecimento liberta as pessoas, até disso, até da limitação da doença, do medo da escassez, do medo de achar que não vai ter dinheiro. O que estamos falando? Estamos falando sobre o despertar, o Luffy. Estamos conversando sobre as leis universais que regem a nossa realidade, que a gente cria a nossa realidade conforme a nossa observação e as nossas crenças.
Então, toda a realidade que cada um vive é conforme a sua certeza, né? Medo, apego, culpa. Sim, sempre. A vida se mostra conforme cada um acredita, né? Que é possível nela. Nossa, vibração. Fazendo o que te empolga sempre, ô Luffy. Todo mundo tem um caminho de GPS da alma, digamos assim, que são as nossas emoções, as nossas empolgações. Então, automaticamente, quando você escolhe pela empolgação da experiência, por fazer aquilo que você gosta, você já está aumentando a sua vibração. Quando a gente automaticamente fica sofrendo com aquilo que a gente está pensando, aí entra a primeira lei, que é do mentalismo, cuidar dos pensamentos, focar só nos positivos e cancelar os negativos. Então, automaticamente, você já está mudando o seu campo vibracional. Então, automaticamente, você está elevando essa energia. De nada, Marco. Então, automaticamente, você está moldando a sua energia para pensar mais positivo e para ser mais positiva. Você está elevando a sua frequência por causa disso. Então, você está focando que sempre pode, que tudo vai dar certo. Você está vendo coisas positivas. Você não está alimentando medos, traumas, dramas. Tudo isso aumenta a vibração. Escolher trabalhar com algo que eu gosto, fazer o melhor que eu posso com o que eu tenho. Escolher pensar positivo, olhando e observando o positivo de tudo na nossa realidade. Então, tudo isso ancora uma energia mais positiva. Entendendo que tudo é só uma brincadeirinha aqui nessa realidade que eu escolho o que eu vou viver dessa realidade. Tô sofrendo aqui no relacionamento? Não, eu escolho que o meu relacionamento dá certo sempre, que eu estou sempre conectada com pessoas maravilhosas, que tudo no meu trabalho dá certo, tudo é intenção, é certeza. Então é escolhas conscientes sempre. Até o fato de você vibrar alto e baixo sempre é uma escolha. Vou alimentar a minha raiva? Vou alimentar a minha insatisfação? Não. Eu escolho ser agradecido por tudo que eu tenho. Eu escolho observar a vida com amor e alegria. Eu escolho ver a liberdade que a vida está me dando a todo momento de ser e ter o que eu quiser conforme a minha escolha. Então, todo mundo aqui é muito livre. Só que cada um está escolhendo conforme as suas crenças, né? A pessoa duvida, tem medo, então ela só colhe o resultado dessas decisões. Sempre. Escolha sempre pelo amor, pela clareza, pela facilidade, pelo que empolga. Então, sempre escolha pela empolgação de tudo. Automaticamente, todo o resto vai ser consequência. Tô sofrendo com problema no trabalho? Quem disse? Todos no meu trabalho me amam. Tô sofrendo com problema no relacionamento? Mentira! Ele é louco por mim, ele é obcecado por mim. Então, vocês entendem que é a sua intenção que molda a realidade? Tudo é a intenção, tudo é o seu pensamento sobre tudo. No final é sempre o seu pensamento sobre tudo, porque o resto é só espelho. Obrigada, Marco. Tudo é só espelho, tudo é correspondência do seu próprio julgamento sobre tudo. Ai, fulano tá observando, tá falando que ai, não sei o que de mim. Mas é você que tá dando essa permissão, é você que tá aceitando essa ideia. Danúbia, pode falar sobre as intenções para melhorar a ansiedade? Aceita que não existe ansiedade na sua realidade. Se você está se identificando com ansiedade é porque você está querendo controlar os comos e quandos e onde de tudo. Você ainda duvida, por isso que você ainda tem ansiedade. Quando você aceita que já está feito, você não tem mais dúvida, você já não tem mais medo, você não tem ansiedade. Então é a sua dúvida que está alimentando a sua ansiedade. Eu só vou ficar ansioso por algo que eu não tenho certeza que está feito. Eu só vou duvidar, vou ficar ansiosa com uma coisa que eu comprei na internet se eu duvidar se vai chegar. Então você entende que aí entra a dúvida, entra controle, entra o medo disfarçado? Por isso que o conhecimento liberta. Você sabe que já está feito e pronto. Sobre o dinheiro, eu sempre me pego com medo de ficar sem e não dar conta de pagar as contas. Aí o seu medo, tudo que eu mais temia sobrevém até mim. Então, o ponto da sua observação ao seu medo tá mostrando e comprovando na sua realidade. Porque todo mundo que fala assim, eu tenho certeza, eu tô sentindo que o meu gás vai acabar. Aí ela se comprova na realidade. Eu tô com medo, não sei o que, vai estourar meu pneu. Ela manifesta. Eu tô com medo de não pagar minhas contas. Você não vai pagar, porque você tá alimentando o seu medo observando ele. Quando eu falo para vocês mudarem o foco da atenção de vocês, é o quê? Tô com medo de não pagar as contas? Você fala para você mesmo. Quem disse? Eu sempre tenho dinheiro, eu sempre pago as minhas contas. Você reforça essa ideia, você dá comandos, você não duvida, você só tem certeza que quando você precisar de mais lhe será dado, entende? Então, é essas crenças e padrões que você escolhe alimentar agora.
Não na dúvida e na incerteza, mas na certeza de que está resolvido. Sempre vai estar resolvido se você escolher observar e aceitar que vai estar resolvido. É uma escolha sempre. Por isso que temos o livre-arbítrio. É para você decidir se vai dar certo ou se não vai. Os dois estão certos da mesma maneira, porque é você que escolhe o jogo. É você que escolhe se vai estar resolvido ou não. Oi, Alan, boa noite, seja bem-vindo. Eu tenho muito medo, Olivia. Então você tem muita dúvida. O medo é só dúvida. É uma ideia da mente, né? É ela que tá te controlando. Então, mas por que você tá com medo? O que você não confia? O que você tá projetando e alimentando como verdade, sendo que tudo é uma mentira? E você pode mudar isso agora. Por isso que eu tenho a consultoria, para trabalhar direto na raiz do problema de vocês, para mudar a frequência de vocês. Porque não é sobre uma consultoria só palavras, é sobre mudança de campo vibracional. Marco, a rejeição também é cocriado? Sim, você projetou aqui dentro, o que você está rejeitando em você que está projetando isso como um reflexo? Porque você é o espelho e o resto só está refletindo o que está aqui dentro. É a mesma coisa você olhar no espelho com a cara feia e esperar que ele sorria para você. Então, tudo que você quer de fora, você manda para dentro. Você dá tudo para você. Você se ama em primeiro lugar, você se coloca como prioridade em tudo. Tudo é sobre você em primeiro lugar e como você quer se sentir. O resto é só consequência. E fobia social, o que seria? Medo de julgamento, né? Sempre. Você tem tanto medo do que os outros vão pensar ou falar ou julgar sobre você que você prefere se esconder numa bolha só sua para evitar ser exposto, né? Então é automático, é um espelho do seu próprio medo, de você mesmo. Você mesmo tá se julgando. Medo de não ter dinheiro, ando muito endividado, isso aumenta. Eu tenho que mentalizar, aumenta a vibração, Olivia. Porque você ainda tá repetindo todos os padrões de medo e de escassez, né? Enquanto você não decide mudar isso, você não sai do mesmo lugar. Você tem que parar de observar a dívida, a limitação, a falta e decidir agora que você sempre tem. Parte de uma decisão consciente. Você vai tirar o foco das dívidas e o não ter para aceitar agora que você sempre tem. Agora você vai ficar alinhada com o pensamento. E universo, como seria ganhar mais do que eu imagino? Universo, como automaticamente eu poderia ganhar mais do que eu jamais imaginei? Então você vai focar agora no ganhar. Porque enquanto todo mundo tá focando na falta, a falta ela alimenta, porque você só tá observando a falta. Para você sair disso, você tem que aceitar agora. Você vai mudar a causa para colher o efeito. Aí entra as leis universais de novo. Se você não entende, te recomendo o meu e-book aqui para você ancorar essa energia das leis universais. Automaticamente você vai plantar uma causa de um pensamento com certeza de que pode, sempre tem. E automaticamente você vai colher o efeito de você acreditar que você sempre tem. Opa, tô cheio de conta, não sei como pagar. Não me importa, eu sei que quando chegar o dia eu vou ter o dinheiro para pagar. É essa ideia que você vai internalizar e vai dar comando para vocês sempre, sempre. Não vai alimentar o medo, não vai alimentar a dúvida e muito menos aceitar que você não tem. Você vai sempre aceitar que você sempre tem. Não importa o que você tá vendo aqui. Não importa o dinheiro que você tem na conta. Não importa se tá zero. Você vai olhar pra conta e vai falar assim, essa não é a minha realidade. Na minha realidade eu sempre tenho dinheiro e até sobra todo mês. Então, enquanto você não mudar a causa, você não muda o efeito da realidade. Eu acho que a vida é como um jogo e tem alguém que controla tudo até nossas vidas. Às vezes penso que eu tô me sentindo tão estranha, sei lá, as coisas parecem que são programadas. De uma certa forma, obrigada, Lívia. De uma certa forma, a gente é direcionada a todo tempo. E conforme você escolhe viver uma nova versão sua, você vai perceber que você se move diferente, que as suas ações são diferentes e até os seus pensamentos são diferentes. Porque ali já não é mais a sua identidade antiga que está trabalhando em você, mas a sua nova versão que você escolheu ancorar agora. Por isso que é muito importante você não aceitar o que está vendo e escolher o que quer daqui para frente. Porque a sua nova versão, você vai observar que ela tem gostos diferentes, ela pensa diferente e ela toma atitudes diferentes. Porque ali já não é mais o seu antigo eu que está acontecendo e está fazendo aquilo.
Por isso que no começo parece que não é a gente. E de uma certa forma eu também tinha essa percepção. Mas quando você se percebe, você percebe que você tá totalmente diferente e que você tá fazendo coisas que antes você julgava ser mais difícil e agora é mais natural. Ou, nossa, eu nunca pensei assim, porque do nada eu tô agindo dessa maneira. Até o ato de você ser mais confiante, de você confiar, nem é você que é a mesma pessoa que duvidava, mas a intenção, o seu campo vibracional que mudou. Então todo o seu personagem mudou, porque você já não está na mesma identidade que tinha dúvida, entende? Por isso que é muito importante o conhecimento, por isso que é muito importante saber o que quer, por isso que é muito importante elevar a vibração. Por causa disso, já não é mais você a todo momento, mas novas versões suas que já estão tendo essas ações. Érica, essa experiência eu trago para minha realidade todos os dias. Quando vai chegando o dia de pagar, deixa eu ver. As contas, o dinheiro sempre aparece. É incrível, não é? Porque você só tá acessando a sua versão que sabe que sempre tem. E quando você ancora nessa versão, aquilo vai ter que se comprovar. Então, você vai acessar aquela realidade que vai ter o suprimento. Entende? Então, é questão de ter certeza e não duvidar. Eu só sei que vai ser e vai dar certo e pronto. Eu só sei que o dinheiro vai aparecer de algum lugar. Então, você nem limita de onde vai vir. Você só sabe e tem a certeza que vai estar resolvido. E é tão bom falar com quem entende, porque abriu mais nosso entendimento. Sim. Vocês ancoram, né, o entendimento, né? O campo vibracional, ele tá aqui todo vibrando. Então, vocês estão conectadas para receber o entendimento. A informação tá aí, todo mundo tem informação. Eu passei quase 5 anos estudando, eu tinha muita informação, mas eu não tinha a clareza e nem o entendimento. Quando eu passei a aceitar a minha identidade, que entendia tudo, aí eu passei a entender. Mas tudo foi válido, tudo me trouxe a experiência para ter a clareza desses entendimentos também. Por isso que eu convido a todos, não consegue sozinho, marca, a gente vai trabalhar direto na raiz do campo de vocês, tá? Gosto do mantra, tudo sempre dá certo pra mim, mas passei a ter ansiedade. É porque aí talvez o seu racional não aceita essa ideia, porque ele tá validando o que você tá vendo e automaticamente te gera gatilhos. Eu sempre falo aqui que cada um tem que se perceber conforme aquilo ressoa com o seu racional, porque você tem que convencer o seu racional de que aquilo é possível. E às vezes alimentar um mantra que talvez te traz gatilhos não é o ideal. Então, você só vai percebendo conforme você traz a informação se aquilo é bom para você ou não. Seu racional questionou, não alimenta mais isso. Procura uma outra maneira de mostrar para ele que aquilo é possível. Então, você vai se percebendo até nisso. Não, ele tá duvidando, tá me gerando gatilhos, então não vai funcionar dessa maneira. Então, você vai ter que entender de uma outra maneira o que é mais fácil para ele aceitar como verdade. Aí você vai ter que encontrar um ponto neutro também, de sustentar a sua realidade, sabendo que tudo já é, escolhendo não se identificar com problemas, aceitando que tá sempre tudo resolvido, porque tudo realmente está. É você que muda de realidade a cada momento, então você escolhe não se identificar com o que você tá vendo. Tem sempre o exemplo aqui da plantinha, de uma florzinha que você planta. Plantou a sementinha aqui no vasinho, você sabe que tá aqui. Você vai regar, você vai cuidar e você vai confiar que ela vai crescer no tempo certo, não é? A identidade sua, que já é próspera, abundante, que já tem o que quer, ela também existe. Você planta aqui no plano das ideias, sabe que já está feito, sabe que o resultado daquela realidade já está acontecendo em algum lugar e você só sabe que no tempo certo ela vai florescer. É a mesma coisa. Por isso que você não vai ficar buscando comprovação na sua realidade para confirmar, não, mas não tá acontecendo, mas o dinheiro não tá vindo. Porque enquanto você observar que não tem, você ainda tá na realidade que não tem. Quando você aceitar que não importa o que você tá vendo, já é, aí você acessa essa realidade. Aí ela se materializa para você. Então aqui é 100% o ser para ter, para tudo. Ah, eu quero um carro novo, eu quero não sei o quê. Ah, mas eu não tenho condições. Não importa, eu sei que eu vou ter e pronto. Porque até se chegou o desejo para você, isso está disponível para você. Nada vai chegar para você que não esteja no seu campo para receber, mas exige de você ter clareza e acessar esse campo, o permitir, saber de que tudo já está feito. Então, se está feito, eu vou fazer qualquer outra coisa, porque eu sei que já está feito, eu não me preocupo mais. Eu quero, eu sei que eu tenho, eu quero, está disponível para mim, então eu só vou acessar, já está feito. Aí entra a confiança.
entra o ser para ter. Eu já sei que eu tenho, pronto, eu não preciso mais me preocupar com isso. É uma preocupação vazia, é uma preocupação de medo. Então, toda vez que você se perceber com medo, se pergunta, por que eu tô duvidando? Por que eu não tô acreditando que é possível, se eu sei que tudo já está feito? Então, você vai conversando com você mesmo a todo momento, sempre. Obrigada, Lívia. Eu falo pra vocês, quando eu tomei a decisão de que eu não aguentava mais e todo o entendimento que eu tinha, eu não via diferença na minha realidade, minha conta zerou e a do meu marido, eu só falei assim, eu não aceito. Saber tudo que eu sei, eu não aceito me permitir zerar minha conta e não saber de onde vai vir. Depois daquele dia que eu decidi que não importa, eu nunca mais ia ter que passar por aquilo. Depois daquele dia, no mesmo dia, eu manifestei dinheiro e nunca mais eu fiquei sem dinheiro, nunca mais. Porque eu não aceitava ficar numa realidade onde eu não tinha, sendo que eu sei que tudo é abundante, que tudo existe, que tudo está disponível para mim. Se não chega, porque eu não tô permitindo. E naquele dia eu falei assim, eu permito. Não importa, eu não aceito viver nessa realidade. Então aquilo mudou naquele dia na minha realidade. Mas é uma escolha, é uma decisão. E naquele dia eu bati no peito e falei assim, não, eu sou filha do dono e do ouro e da prata. Tudo é meu por direito divino. Então você tem que saber o seu poder e o seu lugar nessa realidade. É você que tá escolhendo a todo momento. É sua escolha. É sua decisão. Enquanto você se olhar como uma consciência pequenininha que não pode nada, a vida só vai comprovar pra você que você é pequeno e não pode nada. Quando você decidir que você é grande, que você pode tudo, aí a vida também vai mostrar pra você que você pode tudo. Boa noite, Casinha. Eu não sei se seu nome só tá como Casinha aqui, Davi. Deve ser Vi, né? Boa noite, Vi. Seja bem-vinda. Eu também sinto assim. Fala mais sobre essa sua decisão, porque estou nessa linha de decisão. Você só tem que decidir, você já está tendo um conhecimento aqui, você já está vibrando nesse campo do entendimento. Então bate no peito para você mesmo e fala, eu, sabendo que eu sei que eu posso tudo, a partir de agora tudo vai dar certo para mim. Eu só aceito que a vida me dê mais do que eu tô querendo, e eu quero mais, eu quero prosperar mais, eu quero ter mais, eu quero poder ter liberdade. Você tem que saber o que você quer, só que você tem que sustentar a sua ideia agora, Lívia. Você vai olhar para a matéria e vai falar assim, não, essa não é a minha realidade é que eu posso, que eu sempre tenho, e que o dinheiro não falta. Então é uma decisão consciente. Para mim foi assim, funcionou e nunca mais eu fiquei sem. Então depende da certeza, viu? Eu estudo, eu leio, manifesto algumas coisas, mas não consigo expandir. Porque você ainda tá na dúvida, Lívia. Você não pode ter mais dúvida. Você já tem toda a informação. O que ainda te prende a acreditar que você não pode? Tem alguma coisa aí que você alimenta como verdade. Você mesmo tá projetando isso. Quando você internalizar que não importa o que você tá vendo, já está feito, ela vai ter que comprovar pra você. É natural. Você só tá barrando o seu fluxo com a dúvida. Então você tem que ter decisão, faça algo diferente que você não faria. Quando você toma uma decisão de fazer algo, independente de como, quando, onde, aquilo vai ter que se concretizar na sua realidade. Mas você provavelmente ainda está tendo os mesmos medos, alimentando os mesmos traumas e dramas, a mesma conversinha aqui dentro. Então automaticamente você está sustentando isso, e não é assim. Aceita que agora vai ser diferente. Vocês têm que ter coragem de ancorar uma nova atitude. O que o seu eu agora não faria, que o seu eu que já tá lá onde você quer estar faria? Então começa com essas perguntas. Sim, é tudo um treino mental, sempre. Podemos... Boa noite, a Marci. Eu posso ter várias realidades? Você pode ter uma realidade que você escolhe observar, né, Márcia? Lembra que a gente nunca vai estar consciente de duas realidades ao mesmo tempo? Ou você está numa realidade que você tem, ou você está numa realidade que você não tem. Então, o seu campo, o seu racional, a sua mente, o seu ego, vai conseguir observar uma única realidade. Por isso que enquanto a pessoa fala assim, ah, mas eu elevei a vibração, eu já penso positivo, mas a minha vida tá uma merda. Ainda tem crença que ela alimenta, ela ainda tá observando a realidade que ela não tem, então ela tá ainda só na realidade que ela não tem.
Para ela sair dessa realidade que ela não tem, ela vai ter que sustentar que ela vive na realidade que ela tem. É o ser para ter. Ela vai viver aqui na consciência, na realidade que ela já tem. E depois ela vai ter, porque aqui é matéria 3D, ela tem um tempo de processar aqui. Então você vai sustentar a sua realidade que você tem e isso vai se comprovar para você depois. Isso daqui depois se cristaliza. Daí você vai conseguir palpar tudo aquilo que você criou e aceitou como verdade. Danúbia, podemos seguir a mesma linha para a saúde? Para tudo. Tudo é possível para aquele que crê. Se você está se identificando com um corpo que tem alguma limitação, você está observando a limitação. A mesma versão sua com um corpo perfeito também existe. Então você vai alimentar que você tem um corpo saudável e perfeito sempre. Vai olhar a limitação, alguma dor ou qualquer coisa? Quem disse? Na minha realidade eu tenho um corpo perfeito e saudável. Então você escolhe não observar o problema, mas sim só a realidade da sua solução. Obrigada, Lívia. As doenças são psicossomáticas? As doenças são criação da mente, né? Você alimenta tanto um campo vibracional e uma ideia que isso somatiza no seu corpo, né? Por isso que uma mudança de pensamento é uma mudança de realidade, automaticamente. Você muda o seu campo vibracional, né? Obrigada, Danúbia. Anne, boa noite, Anne. Tudo volta pro padrão mental, tudo começa com uma ideia, tudo é aqui primeiro e depois fora. Assim como dentro é fora, assim como em cima é embaixo. Não tem como fugir disso, não adianta. Não adianta querer provar na matéria, não adianta querer fazer trabalhar duro para conseguir alguma coisa. Se não mudar aqui dentro e aceitar como verdade o externo, não muda. É de dentro para fora sempre, de dentro para fora. É o princípio da correspondência, tá? Sempre. Tudo que for incômodo para vocês na sua realidade, ignora. Eu brinco sempre aqui que tudo a gente tem que usar o superpoder de ignorar. E literalmente tem que usar esse superpoder, porque tudo que tem que usar esse superpoder, porque tudo que você observa, você converte na sua realidade, entende? Oi, Danúbia, é o meu e-book e é sobre as leis universais. É do jeito que eu entendo as leis universais e de um jeito bem simples para você usar na sua realidade. Porque ali não é só sobre palavras, mas uma energia do meu campo que está ativado nesse e-book. Então, por isso que você ancora esse entendimento e essa sabedoria divina no seu campo também. Então, é muito mais do que palavras, mas a minha vibração energética, tá? Mas ali tem todas as 7 leis universais de uma forma que até uma criança de 10 anos entenda. Então, você acessou esse campo vibracional, você está acessando essa frequência. Você já acessa um outro estado vibracional, porque você muda o seu campo a partir do momento que você acessa ele. É a mesma coisa no meu atendimento de consultoria. A pessoa está ali não pela pessoa Érica que está aqui, mas pelo meu campo de informações que ativa em vocês a diferença de frequência, porque vocês estão ancorando a minha energia, o meu campo vibracional, tá? Então, é tudo sobre uma energia, uma egrégora que está ativando ali inconsciente. É um campo vibracional de cura. É uma cura que vai direto inconsciente, tá? Oi, Raíssa, boa noite. Seja bem-vinda. Até perdi o que eu estava falando. É sobre não usar o superpoder de ignorar. Porque toda vez que você observa algo que você não gosta, tá observando um sentimento ruim na sua energia e você alimenta aquilo, o que você está fazendo agora, mesmo sem consciência? Você está alimentando aquela ideia ruim e você está convidando para viver isso daqui para frente. Lembra que a nossa realidade, o nosso poder é agora. E tudo que eu aceito como verdade agora, sendo bom ou sendo ruim, eu estou convidando para ser os meus próximos passos aqui que eu vou vivenciar. Por isso que entra o cuidar dos pensamentos, que é a primeira lei. Esse e-book eu falo descritivo, as 7 leis universais, tá? A primeira lei é a lei do mentalismo. Por isso que de prioridade, a minha maior obrigação é cuidar dos meus pensamentos. Porque eu vou cancelar aquilo que eu não quero, não vou observar o que eu não quero e vou intencionar o que eu quero convidar para minha experiência. Tô sofrendo, tô observando que eu tô achando que eu não tenho dinheiro para pagar minha conta.
Opa, quem disse eu sempre tenho? Então eu cancelo esse pensamento, eu não vou convidar isso para minha realidade e eu vou aceitar que eu sempre tenho. Então você entende a importância de entender as leis universais, porque senão você está dando poder para aquilo que você não quer. Até então, tudo que eu vivi de ruim na minha realidade foi um convite meu que eu não sabia como que eu agia nessa realidade. Se eu soubesse disso antes, você acha que eu ia ficar reclamando da minha vida? Reclamando do meu corpo? Reclamando que eu não tenho dinheiro, que eu nunca tenho dinheiro? Você acha que eu ia me encher de dívidas, entendendo que toda hora eu ia ficar focado em dívidas para pagar dívidas, que eu ia ter mais do mesmo? Nunca! Por isso que teria que ser ensinado no jardim de infância as leis universais. Porque automaticamente, se a criança entender que ela não vai pensar que ela não tem, ela só vai acreditar que ela sempre tem. Olha o poder disso na criação do ser humano. E as pessoas, eles privaram todo mundo desse conhecimento. Agora, cada um que está sentindo o seu chamado está buscando entendimento. Mas automaticamente, o nosso trabalho, quando a gente já entende, já é passar para as próximas gerações. Para que tanto sofrimento de uma ideia que é mentira? Então não existe isso. Anne, que é para o dinheiro te encontrar? Muito bom. Eu não entendi, Anne, o que é para o dinheiro te encontrar? E outra, aquela coisa, como que eu vou... As pessoas falam assim, eu quero ficar milionária, eu quero ganhar na loteria. Mas ela não vibra automaticamente na energia dela ser uma pessoa milionária. Porque toda hora ela fala que eu quero ter mais dinheiro, eu quero ganhar um dinheiro, eu quero manifestar tal coisa. Mas no inconsciente dela, ela só consegue observar que ela nunca tem. Nossa, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro para pagar a conta. Então o ser para ter dela aqui só tá mostrando a causa e efeito, a lei da causa e efeito. Ela tá plantando uma causa de sempre estar consciente de nunca ter, e automaticamente o efeito que ela vive na realidade é o estado de nunca ter. Porque ela não tá ancorando, o racional dela fala, não, eu quero mais dinheiro. Mas o que ela tá pensando inconscientemente aqui, sentindo, é observando que ela nunca tem. Ela só tem certeza que ela não tem. Se ela ainda tá buscando meios de ter mais, eu quero jogar na loteria, vou jogar naquelas plataformas de joguinho. Um exemplo. Mas eu vou ganhar mais dinheiro. Então, ao mesmo tempo que ela fala que ela quer mais dinheiro naquele exato momento, ela só tá consciente de que ela não tem. É a mesma coisa para relacionamento. Mas eu quero muito ter um relacionamento, eu quero que dê certo. Mas ela ainda tá querendo que dê certo, então ela só tá consciente de que nada deu certo. Você entende que aqui as informações não batem? Porque na mesma coisa que ela está consciente de querer algo, ela já está vibrando no não ter. Porque a pessoa que tem, ela não vai desejar nada, porque ela já tem. Tudo que a gente está consciente de ter, já não projeta mais falta. Eu tenho que fazer tal coisa para ter? Eu quero ter um relacionamento. Então, ela só tá projetando e observando o que ela não tem. Então, você vê que o diálogo mental não bate por causa disso. Às vezes, a pessoa chega no atendimento, mas isso tá resolvido. Mas não sei o quê. Mas a pessoa fala para mim tudo do que não tá. Daí, eu tenho que mostrar para ela onde ela tá errando. Olha, tá tudo errado, não é assim. Então, ela acha que ela tá agindo certo, mas no fundo, ela só pensa o contrário. Então, você entende que fica aqui tudo disfarçado aqui dentro e você tenta se convencer de que não, eu tô positiva, não, eu tenho dinheiro, não, eu aceito que eu sou milionária. Mas, no fundo, ela não acredita nisso. Então, por isso que a vida só mostra aquilo que ela está consciente de ser. Então, não tem como. Primeiro, eu vou internalizar o meu ser, eu vou ter certeza, eu vou me observar como que eu tô reagindo na realidade. E quando a realidade que eu tô vendo não tiver mais poder sobre mim, você já entrou em equilíbrio. Porque não importa se tem ou não tem, você só tem certeza de que já é. Então, aquilo já não faz mais você oscilar. Se você ainda tá oscilando, tá duvidando, é porque você ainda não tá no plano que ainda tem. Meu marido fala que a vida funciona ao contrário. A maioria das vezes, né? Porque a gente às vezes fala uma coisa, mas lá no fundo a gente sente outra coisa. Aqui eu tô falando tal coisa, mas se lá no fundo tiver uma vozinha, que eu acredito na vozinha e não no que eu tô falando, é aquilo que se concretiza, né? Então, às vezes a gente se convence, se engana de que tá aceitando, né? Obrigada, Raíssa. Então, automaticamente você tá tentando se convencer, mas no fundo você não se convenceu. Você vai perceber que você mudou o seu estado vibracional conforme você se comporta com a realidade. Conforme você fica mais assim, eu estou mais neutra, estou mais equilibrada. Acontecem as oscilações que é o ritmo, vem, bate na gente, você entende, opa, isso aqui é fichinha pra mim, eu sei que já se resolve facinho. Então você já subiu de nível, você já não é mais aquela identidade que tem problema, que aceita que qualquer coisa é um trauma e drama na sua realidade.
Não, você fica tão em paz de boa. Ixi, isso daqui é fichinha pra mim. Olha o que eu já aprendi, o que eu já superei. Isso aqui não é nada. Eu sei que vai passar rapidinho. Então você tá no controle, você já está consciente. Uma hora aquela energia boa vai te abraçar. Sempre. Porque você tá intencionando isso. Lembra que tudo é causa e efeito? Eu escolho como eu vou viver a partir de agora. Eu escolho cuidar dos meus pensamentos. Eu escolho corresponder aqui dentro. Eu escolho vibrar mais alto. Eu escolho ver o lado bom de tudo. Então é uma escolha consciente. O resto vai ser só consequência. Boa noite, Raíssa. Isso. Tipo, eu quero um carro tal, cor tal. James, você acha necessário? Depende das suas crenças, Giovânia. Sempre do que você acredita. Eu, quando intencionei que eu queria trocar de carro, eu queria um automático, eu nem desejei o modelo que eu queria. Só queria... Não me veio a intuição de escolher. Eu só desejei. E só aceitei também do jeito que eu queria quitado, eu não queria dívidas. Eu não gosto da projeção hoje da energia da dívida. Eu já saí de um lugar onde eu tive muitas dívidas. E isso foi muito ruim pra mim, porque toda hora eu só vibrava que eu precisava de dinheiro pra pagar minhas contas. Quando isso mudou dentro de mim, eu entendi que eu tinha que sair desse lugar onde eu só tinha que trabalhar para pagar contas, para um lugar de que eu recebo dinheiro e eu sei que eu posso fazer, eu sou livre para decidir o que eu quero fazer. Então eu só decidi isso, que eu não queria mais dívida, mais compromisso, porque eu gosto de ter dinheiro livre para mim fazer o que eu quiser, porque eu decidi ser livre. Então isso também foi uma escolha. Então a única coisa que eu escolhi só foi que eu queria trocar de carro por um carro automático e eu queria quitado, eu não queria dívida. E acontecer do jeitinho que eu queria. Então veio um carro bom, um carro que eu gosto, mas eu nem precisei escolher nada. Só veio porque a consciência, a fonte, eu sei que sempre tem o melhor pra mim. Então eu sempre sei que sempre vai ser até mais do que eu imagino. Então só de você ter essa crença, que no caso é a minha crença, que a vida sempre me surpreende com o melhor e não com o pior, então ela sempre vai dar o melhor pra mim sempre. Então... daí vai da sua crença. Se você tem um objetivo específico, se você tem empolgação numa coisa específica, automaticamente alimente o seu específico. Por isso que não existem regras nessa realidade, cada um funciona de um jeito, entende? Se isso for um desejo seu, siga a empolgação, intenciona aquele específico. Se não for, você só quer manifestar um carro, só escolha, é manual, é automático, porque quando eu não escolhi lá atrás, eu intencionei um carro, que eu queria um carro, que eu precisava para trabalhar, mas veio o manual, então eu não escolhi direito. Daí dessa vez eu só falei que eu queria um automático, daí foi o que eu manifestei. Hoje eu confio muito na realidade, o conhecimento me trouxe essa liberdade de saber que tudo é sempre pro meu bem, que eu sempre vou me conectar com pessoas que vão agregar na minha energia, que eu sempre vou receber mais da vida. Então, até os meus clientes eu sei que tem alguma coisa para passar pro meu campo também. Então, eu confio muito até nisso. Então, eu já não me preocupo com mais nada. Eu sei que sempre vai ser o melhor para mim. Até quando vem o ritmo na minha vida, a polaridade, eu sei que ali tem um grande salto quântico para mim de entendimento mesmo, de crescimento. Então, eu sempre escolho esperar o melhor da vida, sempre. Eu vou tirar minha CNH, é meu sonho. Já está feito, né, Raquel? Se é o seu sonho, é o seu convite da realidade para viver essa experiência, né? Já está feito. Eu nunca gostei de regras, de especificar nada. Não, só quero. Sim, eu vejo isso como uma liberdade, né? Eu funciono assim também. Eu não gosto muito de regras, nunca gostei. Eu gosto do que me traz sentimento de leveza. E quando eu entendi que eu tenho que escolher pela empolgação e não me adaptar a regras de ninguém, foi melhor ainda. Então hoje eu tenho muita liberdade de ser e fazer o que eu quiser, porque eu não tenho que caber em lugar nenhum, entende? Então cada um funciona de um jeito, cada um tem um ponto de vista, cada um tem suas crenças enraizadas, então é muito individual mesmo. Então sempre escolha pelo caminho da maior leveza e da maior empolgação. Quando eu escrevi essas coisas, acho chato, nunca gostei. Hoje eu sei que sempre tem uma coisa mais fácil, mais simples, sim. Tem aquelas pessoas que gostam do mais complicado, mas é porque é a vibração dela naquele momento. E tem outras que já é mais simples de natureza mesmo. Por isso que tem técnicas que eu fiz antigamente que nunca funcionou pra mim, porque eu achava chato fazer. Eu me obrigava, porque os outros faziam e falavam que dava certo. Aí hoje eu entendo porque que pra uns funciona e pra outros não. É pela crença de cada um.
Se a pessoa acreditar que aquela técnica funciona, funciona. E eu sempre tive minhas dúvidas enquanto a algumas técnicas, então por isso que eu nunca colhi o resultado delas. Então para cada um vai ser diferente mesmo, nunca vai ser igual. Não é? Fica mais fácil, não fica? Mais libertadora a nossa realidade. Não tem regras pra nada nem pra ninguém. A vida ela tá aqui pra mostrar que a gente pode ser livre. Só que condicionaram todos nós num aprisionamento mental. Se não for assim, você não vai ter sucesso. Se você não fizer uma faculdade, você não vai ter o que comer. Se você não fizer o que todo mundo faz, você vai morrer de fome. E é mentira. Tem gente que faz tudo diferente e dá tudo certo. Tem gente que segue o script certinho da realidade e tá na miséria. Tem gente que tem mestrado, doutorado, tem várias faculdades e tá ganhando um salário mínimo, tá trabalhando de Uber. Não que Uber seja ruim, não que Uber seja ruim, não é. Mas é uma coisa que ela usa temporária pra se ancorar até fazer outra coisa. Então não existe o certo e errado pra ninguém, mas cada um com a sua empolgação, com seus caminhos. Sim, foi passado tudo numa prisão, né? Controlada, né? E é isso, meninas e meninos. Acho que eu já vou encerrar. Tá tarde também, 11h30. Já esclarecemos bastante aqui. Foi muito legal a live hoje. Quem sentir a necessidade, minha agenda me chama no WhatsApp, agenda consultoria. Quem sentir vontade, adquire o e-book. Lá tem uma ativação vibracional também de entendimento. E tem as lives gravadas também, que tá entrando como curso aqui no primeiro link da bio também, tá? Fica como assinatura lá na plataforma da Hotmart. Oi, Anne, as doenças é uma crença também, né? A pessoa se identifica com ela estava com um campo vibracional compatível com isso e ela manifestou, né? Tudo é manifestação, tá? Tudo. Seja bom, seja ruim, você escolheu se identificar com isso. Então, você não é vítima de nada e nem ninguém. Todo mundo cria o que vivencia, seja bom, seja ruim, ela tá criando a todo momento. O ato de levantar da cama todo dia é uma manifestação. O ato de respirar é uma manifestação. O ato de piscar os olhos é uma manifestação. E até a doença é uma manifestação, tá? Sempre. A dívida que você tem é uma manifestação. Tudo é manifestação. Não ter dinheiro é uma manifestação. Não é? Né, Raíssa? Eu sei porque eu manifestei tudo lá atrás. Tudo é manifestação. Assim como sair das dívidas também foi uma manifestação. Ter sempre dinheiro é uma manifestação. Você tem que mudar suas crenças e aceitar isso. Por isso que se não consegue sair da dívida e não ter dinheiro é porque você ainda alimenta essa mesma historinha. Então tem que entender que trauma e drama é esse que você alimenta de incapacidade, não julgamento, não merecimento, lealdade ao que e a quem, para mudar isso. Por isso que eu falo, não consegue sozinha, vamos trabalhar na raiz do seu problema, tá? Estou tentando mudar. Por isso que você ainda não mudou, Raíssa, porque você ainda está tentando. Você ainda não se convenceu da pessoa que já é diferente. Enquanto você tentar alguma coisa, você vai continuar tentando. Porque você só se identifica com a realidade da Raíssa que ainda está tentando. Enquanto não tomar uma decisão, fazer diferença e trabalhar na causa, você vai continuar na versão da Raíssa que ainda está tentando. Quem tenta porque não tem. E para você acessar, você tem que ser para ter. Então, quando você for a Raíssa que já é diferente, aí você tem o que você quer. Quando recebe dinheiro é pouco. Sim, entra a mesma coisa que eu falei para Raíssa. Porque ainda se identifica com a realidade que ainda sempre recebe o pouco. Né? Tem que sempre aceitar, não, eu sou bem remunerada, as pessoas me pagam pelo meu valor, não porque tá lá no diploma, então é tudo valor vibracional.
Até o preço que vocês julgam valer está no seu campo vibracional. Porque tem gente que tem crença no receber, no não merecimento, de achar que não vale o suficiente. Até isso tem que ter um alinhamento vibracional para saber se você está cobrando conforme você vibra ou se você está cobrando abaixo do que você pode receber. Até isso influencia no seu receber. Tem que ter um alinhamento vibracional até para o que você dá como trabalho, como ideia, como o que você faça com o seu receber. Então tem que saber se tem desequilíbrio também. Ficou tudo ruim. Acho que aprendi as lamentações como amiga. Acho que aprendi. Você se identificou com isso, mas você também pode mudar. A partir de agora você é uma Raíssa que sempre tem. Porque quando eu decidi que nunca mais eu ia zerar minha conta, nunca mais eu zerei. E eu também não me identifiquei com a pessoa nunca mais que nunca mais teria, jamais. Toda vez que eu observava, eu falava, ainda bem que eu sempre tenho. Todo dia entra dinheiro pra mim, então é intenção, é decisão. E eu todo dia vendo, todo dia eu recebo, todo dia o dinheiro chega a mim com facilidade, alegria e glória. É intenção. Então eu não sou a Érica que está tentando ter alguma coisa ou fazer alguma coisa. Eu sou a Érica que já é. Então é isso que mudou a chavinha da minha realidade. Tem que valorizar o que você faz. Sim, mas você tem que ser honesta se você acha que vale o preço que você está cobrando ou se você tem julgamento do seu trabalho. Porque até isso limita o receber. Você pode achar que às vezes está sendo honesto, mas o seu campo está lá duvidando do que você entrega. Ou você acha que o seu produto não tem valor. Ou você acha que não merece receber mais da vida. Ou você acha que você está sendo leal a alguém, você não se permite crescer, porque senão tal pessoa vai ficar para trás. São N fatores que podem estar por trás dos seus bloqueios. Entende? Então é infinitas possibilidades até nisso. Quando a pessoa alinha tudo, o que ela é, o que ela merece, o normal de todo mundo é prosperar, é ter abundância, é ter saúde, é ter tudo o que quer. Tá em desequilíbrio com alguma coisa dentro de cada um, daí gera os problemas. Estou totalmente ao contrário do que eu era há uns 2 anos atrás. Você acessou essa versão, né, Raíssa? Em algum ponto da sua realidade você acreditou em alguma outra coisa e alimentou isso, né? Agora você tem que aceitar que vai ser diferente e escolher a outra versão sua. A versão sua, que também é totalmente diferente, existe. Você só tem que se alinhar com ela. E não é, Raquel? Eu também saí de um ponto lá embaixo que eu acho que eu estaria na tarja preta, eu estaria internada hoje, porque era muito difícil para mim a minha realidade. E esse conhecimento foi a base de uma outra história na minha vida. Não adianta só soprar canela e não fazer nada. Até hoje apareceu um vídeo para mim falando sobre o soprar. Até o ato de soprar, eu achei que tem muita clareza no que eu vi. A canela, ela vem de um elemento de fogo. Quando você tá soprando a canela, você está soprando para fora e não para dentro. Até um ato inconsciente, que às vezes... Isso pode ser uma crença também, que como tudo é uma crença, mas o ato de você soprar para fora, o elemento que é fogo, que você tem que aterrar para dentro, você tá mandando para fora e não para dentro. Então você tá intencionando soprar a canela para fora, mandando embora a prosperidade, e ela não tá entrando. Então teria que ser uma coisa de eu ingerir, tipo um chá com canela, um mel, e eu estou alimentando o meu corpo, o meu etéreo aqui vibrando para dentro e não para fora, né? Eu achei muito interessante isso, essa analogia. Porque as pessoas pegam várias técnicas, nem vão pesquisar a fundo se isso é bom ou se é ruim. Mas inconsciente tem aqui toda a informação coletiva, né? Então, a pessoa às vezes acha que tá fazendo algo certo, ela tá fazendo totalmente errado, pensando errado, aí não colhe os resultados. Então, às vezes não sabe nem o porquê. Por isso que o conhecimento liberta. Por isso que quando você decide investir em você e fazer diferente, as coisas começam a acontecer. Por isso que a pessoa decide começar a estudar tal coisa e as coisas começam a mudar, porque ela já vibrou diferente. Aquela versão dela que não tinha coragem de investir nela, pagar um curso, comprar um e-book, fazer uma consultoria, é uma versão antiga dela que tem medo. Ela tá sendo escassa, ela acha que nunca vai mudar, ela acha que ela vai jogar dinheiro fora. Automaticamente, quando ela decide fazer algo diferente, ela já tá vibrando numa energia diferente. Então ela tá ancorando uma identidade diferente. Você entende que isso é totalmente vibracional? Eu lá atrás, quando eu tive a decisão de fazer o meu primeiro curso, eu fiquei me perguntando, será que eu vou jogar dinheiro fora? Será que vai dar certo? Será que eu vou aproveitar disso? Daí na época eu peguei e falei assim, quer saber?
nada deu certo até agora, eu vou tirar daqui, vou fazer, quero ver eu mudar. Aí virou um hábito, eu comecei a fazer vários cursos, comprar livro, comprar e-book, fiz consultoria, fiz mentoria, paguei curso caro também de várias coisas. E foi abrindo meu campo, porque quanto mais eu investi em mim, mais a vida foi me provando que eu era capaz de ter mais. Porque eu não estava limitada numa escassez do não ter. Eu só sabia que eu ia investir e aquilo ia voltar multiplicado para mim. Então eu comecei a investir de todas as maneiras em mim. Toda vez que eu projetava alguma coisa, eu olhava se era para mim, para o meu benefício. Aí eu fui expandindo o meu campo vibracional do ter e do receber. Porque se eu estava fazendo algo para mim, eu estava consciente de que eu sempre tinha. Então eu expandi tudo no meu receber, do meu merecer. Porque enquanto eu tinha dó de fazer uma coisa aqui, outra ali, eu estava sempre no mesmo dinheiro, o dinheiro não crescia. Precisou eu investir em mim, não ter medo de investir, medo de buscar o conhecimento, medo, sabe, de investir até para comprar roupa. Tinha época que eu falava, não vou comprar roupa, eu vou esperar eu emagrecer mais. Não quero gastar esse dinheiro aqui. Então era uma escassez de dentro para fora. Quando eu entendi que eu tinha que mudar o que eu era, aí eu passei a vibrar numa identidade diferente. Aí eu passei a comprar coisas melhores para mim, para minha casa. Aí a seguir a empolgação se eu queria algo diferente, se eu podia naquela época. Não, eu vou fazer, eu só tenho uma agora mesmo. Daí eu fui buscando um equilíbrio na minha identidade. Eu fui projetando uma Érica que sempre tem, que sempre vai ter e sempre vai ter mais. Até uma reprogramação que eu fiz foi muito importante para mim agora. Esse negócio de confiar no fluxo do universo, sabe? Saber que quando eu precisar de mais vai ser acrescentado. Então, tudo que eu investi em mim, que eu fui trabalhando uma escassez de dentro para fora e começou com autoconhecimento. Buscando conhecimento, buscando expandir. Tem pessoas que quando ela decide mudar, a primeira coisa que ela faz, igual teve gente que quando eu comecei aqui, já veio, já fez, começou a agir diferente, porque ela ativou um campo de prosperidade. E às vezes a pessoa vem, fica com medo, fica com travas, fica com bloqueio, ela não sai do mesmo lugar, ela já não tá nem ancorando uma energia de prosperidade, porque ela não tá se abrindo, ela não tá investindo nela. E como que a vida vai devolver esse investimento para ela? Ela tem dó de investir até nela, até no conhecimento. Tem gente que tem dó de comprar um e-book, mas gasta lá R$100 com uma pizza. E olha o conhecimento que ela tá ancorando, ela tá vibrando. Não, mas a pizza, ela acha que tá válido, mas um e-book que vai mudar a vibração dela, ela não tem coragem. Então você entende que a escassez, ela tá de dentro para fora? Porque ela não muda o estado de consciência dela. Até isso, de você sempre projetar que você não é boa o suficiente, você cria desculpas para o seu não merecimento. Automaticamente ela tá olhando para aquilo, não. Ela já tem o não merecimento de não se achar boa o suficiente, não se achar bonita, e ela tira o merecimento dela até para comprar uma roupa boa. Porque eu fiquei anos, eu comprava pro meu marido, pros meus filhos, eu sempre com a mesma roupa, com a mesma desculpa sempre. Não, quando eu emagrecer eu compro. Ai, não vou comprar, eu vou esperar eu emagrecer primeiro. Quando eu virou minha chavinha, eu falei assim, não, é primeiro pra mim. Eu fui lá e comprei roupa, me senti tão bem com uma roupa nova. Eu falei, não importa, eu vou dar pra mim agora. Se eu tô assim agora, eu vou me amar do jeito que eu tô. E toda a minha energia foi expandindo, eu comecei a investir em mim. E eu fui desbloqueando isso, estudando, buscando conhecimento, pagando curso, expandindo a minha energia. Paguei curso da Mai, paguei curso de Wendel, paguei curso de tanta coisa, vocês não têm noção. E fui fazendo e as coisas foram melhorando, porque eu tirei a escassez de dentro de mim. Eu investi no meu conhecimento, na minha sabedoria. Eu investi na minha roupa, eu investi no meu calçado, eu investi em hidratar o meu cabelo, coisa que eu nem ia no salão para fazer. Então foi pequenas coisas que eu fui me permitindo, que foi ancorando uma identidade mais próspera. Fui me permitindo fazer uma unha, coisa que eu não tinha nem vontade, porque eu me achava não merecedora, me achava feia, me achava acima do peso. Então tudo isso é de dentro para fora. Por isso que eu falo, não é a aleatória a realidade, é um investimento que você começa nas pequenas atitudes, entende? Você vai transbordando de dentro para fora e a vida ela só corresponde na mesma energia. Então é muito relativo. Então por isso que eu falo, tá sofrendo com escassez? O que escassez você tá alimentando aí dentro? O que você pode fazer hoje para pensar diferente, para ter uma atitude diferente? Enquanto você não muda o padrão aqui dentro, o externo é só reflexo. E começa com as simples atitudes, entende? Você foi libertando o teu cérebro de forma de pensar. Sim, porque a consciência, né, o entendimento liberta sempre. Por isso que tudo que vocês investem em você mesmo só traz liberdade. Você abre o seu campo para tudo. O que você acha das plantas? As plantas são conscientes também, né? Vivendo essa experiência, e elas têm esse papel vibracional aqui no nosso campo energético também, né? Tudo é muito importante. Tudo que existe é muito importante.
Então você trabalha esse não merecimento aí, ô Raíssa. Talvez até o seu problema de prosperidade vem do não merecimento de dentro para fora. Você não se permite, você não se acha merecedora. Já que você não se acha merecedora e você não projeta que precisa ganhar mais e ter mais para suprir até os seus desejos, então a vida entende que você não precisa. Você não tá ancorando, eu preciso de mais porque eu quero me vestir melhor, eu quero gastar mais, eu quero isso, quero aquilo. Então tá confortável ficar no não ter. Você não tem o merecimento de receber. Deixa eu entrar aqui. Mais alguma coisa, meninas e meninos? Senão eu vou estar encerrando. Amanhã eu vou acordar cedo para levar meu marido para trabalhar também, 5 horas da manhã. Ainda bem que ele trabalha a 2 minutos da minha casa. Tá tudo certo aqui. E é isso, meninas. Espero que tenha expandido muito esse conhecimento na vida de vocês. Espero que vocês aprendam a usar isso no dia a dia de vocês. Convido vocês, quem precisar, o e-book tá no link da bio. Consultoria também tá no link da bio. É só chamar no WhatsApp. E fiquem à vontade. Estou sempre por aqui, tá bom? Uma ótima noite pra vocês. Eu fiz tantos, Ana. Tantos. Não sei nem te dizer, mas tudo eu fui sendo direcionada conforme eu precisava e o meu grau de consciência naquele momento, tá? Então você vai sendo direcionada, você vai sabendo o que fazer conforme as suas crenças, conforme a sua vibração no momento. O resto, quando você intenciona a identidade que entende, foi quando eu entendi do ano passado pra cá. Eu buscava o entendimento, eu busquei ancorar minha identidade que entendia. Aí tudo que eu fui estudando, palestras, entendimentos e livros e cursos e PDFs, tudo foi se misturando assim, foi montando o meu quebra-cabeça. Porque cada um é individual, entende? Então você com as suas crenças vai ser direcionada para uma coisa, para outra, para o entendimento. E quando você precisar disso, vai se ajuntar, vai se agrupar a informação e você vai saber o que fazer com aquilo. Sempre é uma escolha consciente. Tudo dá certo. Acredita que dá certo. Lembra que tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível. Só não é possível se você duvidar. Duvidou, já não é possível. Mas se aceitar que é, sempre vai ser. Cada pessoa age de forma diferente, sim. Porque cada um tem um padrão, né? Cada um tem uma história, né? Ô, Raíssa, até pra me emagrecer, eu ainda não cheguei no meu objetivo, mas eu já tô bem melhor do que um dia eu já fui. Foi aceitando a ideia de que eu já era magra. Até a balança eu parei de me pesar. Eu não fico mais ali na balança, eu tirei a neura da balança, porque senão toda hora eu confirmava a realidade que eu não queria ficar. Eu pesava lá 100 e tantos poucos quilos. Toda hora eu sofria e só confirmava que eu ainda continuava naquele peso. Quando eu escolhi só aceitar que eu já era uma pessoa mais magra, não sei como, só sei que eu senti vontade de começar a fazer o HIIT, eu comecei a mudar minha alimentação, seguindo a minha intuição alimentar, comecei a treinar. Essas coisas me empolgam hoje, então não é que eu me obrigo, mas quando eu percebo, eu já tenho necessidade, eu vou lá e faço. Mas eu tive que internalizar essa identidade também. Parei de confirmar que eu era gorda e passei a acertar que eu sou magra. E toda vez que eu ia, falei, deixa eu malhar porque eu tenho que manter minha versão magra e gostosa. Então fui mudando as conversinhas. Eu só alimento a minha identidade que é magra. Por isso que eu faço tudo que eu faço. Porque eu mantenho o meu shape magro. Então é uma ideia que você ancora até pra isso. Mas enquanto você confirmar, olhar no espelho e pisar na balança, confirmando que você é gorda, está acima do peso, você todo dia vai comprovar a mesma versão. E eu saí de uma calça 58 para uma 48, eu nem vi, não sei nem como, nem quanto tempo demorou, viu? Foi só o estado de percepção que eu tirei o foco. O foco do que eu não queria, só aceitava o que eu queria. Sempre, você para de olhar, você ignora, até a balança você ignora. Olhou no espelho, não tá gostando do que tá vendo, você já para de olhar o espelho, porque você tem que aceitar aqui dentro, é tudo aqui dentro, não é fora, entende? É só aceitar.
E é isso, meninas e meninos. Eu vou descansar também, que amanhã eu tenho atendimento 8 horas da manhã também. Então eu vou acordar cedo, depois eu vou dormir mais um pouco, depois eu vou acordar de novo pra fazer outro atendimento de manhã. Então é isso. Bom descanso pra vocês, meninas e meninos. Até amanhã, se Deus quiser. Feliz Dia das Mães pra todo mundo que tá aqui e a mãe também, tá bom? Um ótimo dia pra vocês amanhã também. Que vocês recebam muitas surpresas maravilhosas amanhã. Boa noite, Anne. Boa noite, Raquel. Fica na paz. Feliz Dia das Mães sempre. Pra vocês também. Obrigada, pessoal. Bom descanso pra vocês.